você? Eu sou a Fabi e lá no comecinho do canal, mais ou menos um ano atrás, o meu segundo vídeo sobre budismo foi o vídeo Gohonzon, Gongyo e Shakubuku. E nesse vídeo eu não imaginava que um ano depois eu ainda falaria sobre budismo aqui no canal, então eu não me aprofundei muito no tema. Porém, agora em setembro nós teremos o exame de budismo e Gohonzon é uma das matérias que deverão ser estudadas pelos praticantes que vão prestar para a prova de primeiro grau. Então, eu já tinha montado mais ou menos um texto com algumas fontes para explanar sobre o Gohonzon, mas como depois saiu a apostila, eu resolvi mesclar um pouco com o texto da apostila. Então vocês podem acompanhar grande parte da matéria de hoje aqui nessa apostila aqui, Os Fundamentos do Budismo Nichiren para a Nova Era do Kosen Rufu Mundial, volume 2, que vocês podem comprar na livraria Pearl, na rua Tamandaré, ao lado do Centro Cultural Daisaku Ikeda. E essa matéria tá no capítulo 3, página 26. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem clicar no sininho para ativar as notificações para os próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos de budismo dessa playlist, onde tem outras matérias que vão cair no exame, principalmente para quem vai prestar o exame de admissão. Vocês também podem me enviar e-mails no afabipurei@hotmail.com e também podem me seguir nas redes sociais. O prefixo Go de Gohonzon significa digno de honra e Honzon significa objeto de respeito ou objeto de devoção. E o Gohonzon que nós reverenciamos é o Gohonzon do Nam-myoho Renge-kyo, revelado pelo Buda Nichiren Daishonin. O Gohonzon, ele é um pergaminho que contém ideogramas chineses e em sânscrito que auxiliam os praticantes do budismo de Nichiren Daishonin no processo de percepção e manifestação da condição de vida do estado de Buda que existe em cada um de nós. Sakyamuni despertou para a lei fundamental que permeia a vida e o universo, tornando-se Buda. E revelou que outros Budas antes e depois dele atingiram a iluminação, despertando para a lei mística. Nam-myoho Renge-kyo é a lei fundamental que conduz todas as pessoas ao estado de Buda e é também o nome dessa lei. A lei mística, que é a semente do estado de Buda, encontra-se inerente na vida de todos os seres vivos como natureza de Buda ou estado de Buda. O Buda Nichiren Daishonin, no século XIII, definiu a lei mística descrita no Sutra do Lótus como Nam-myoho Renge-kyo e a representou graficamente como Gohonzon, estabelecendo então um caminho pelo qual todas as pessoas podem se conectar com essa lei. E a SGI, que é a nossa organização, utiliza o Gohonzon num pergaminho de papel especial impresso lá no Japão e ele é preparado para ser pendurado e consagrado dentro dos oratórios que nós também chamamos de Butsudan de cada associado. E todos os Gohonzons de todas as pessoas são iguais. E o Gohonzon funciona para todas as pessoas justamente porque Nichiren Daishonin revelou a lei que não se referia apenas a ele, mas a algo que todos nós possuímos. E aí, se você está começando a conhecer o budismo agora, você deve estar se perguntando: mas é só um pedaço de papel? Aí que tá. Vamos utilizar alguns exemplos. Um diploma universitário. Ele é o quê? É um papel especial impresso com tinta, que tá lá o seu nome, o nome da sua faculdade, o curso que você fez, etc. Mas, para você que passou lá 4 anos ou mais ralando para conseguir esse diploma, sabe que aquilo não é só um pedaço de papel. Afinal de contas, nesses 4 anos você teve que pagar mensalidade, estudar, fazer prova, aquela ralação
que todo mundo sabe como é. Mas, quando você olha o seu diploma, você vê que ali está impresso todo o seu esforço. Outro exemplo, uma certidão de casamento. Por mais que muitos casais fiquem juntos, tem outros que têm essa necessidade de ter um papel lá dizendo que eles são formalmente casados. Então, para eles, isso é uma coisa muito importante. Então, não é só um papel escrito que duas pessoas estão casadas. E o mesmo vale para uma nota de 100. Na verdade, ela é o quê? Um papel especial impresso com tinta, um número e um bichinho atrás. Mas, se você receber uma nota de 100, você com certeza não vai olhar para ela como um simples pedacinho de papel. É ou não é? Se você receber um monte, então, tenho certeza que você vai pular de alegria. Da mesma forma, o Gohonzon é como se fosse o nosso diploma de seres humanos. A prova de que nós estamos vivos e que temos pleno poder de transformar o nosso destino. Ele representa o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior. Concentra toda a força da nossa vida e, quando nós depositamos a nossa fé no Gohonzon, nasce também uma ilimitada energia vital, que é o que vai nos dar gás para correr atrás dos nossos objetivos. E Nichiren fez a seguinte afirmação sobre o Gohonzon: Eu, Nichiren, inscrevi minha vida em Sumi. Assim, creio no Gohonzon com todo o coração. O desejo do Buda é o Sutra do Lótus, mas o espírito de Nichiren é unicamente Nam-myoho Renge-kyo. E aí, quando você olha para o Gohonzon e vê aqueles vários caracteres, dificilmente todo mundo sabe exatamente o que está escrito. Eu não vou me aprofundar nisso muito hoje, porque são muitos elementos. No centro do Gohonzon está escrito Nam-myoho Renge-kyo Nichiren. E nas suas laterais e distribuídos pelo restante do Gohonzon estão personagens, frases, conceitos que, juntando tudo, simbolizam a essência da vida e a concentração de todos os benefícios. E aí Nichiren Daishonin escreveu o seu nome debaixo de Nam-myoho Renge-kyo para expressar que o estado de Buda não é nenhum conceito abstrato, e sim uma manifestação na vida e no comportamento de todos os seres humanos. E ele utilizou um pergaminho no lugar de uma pintura ou de alguma outra arte, refletindo o seu comprometimento com o princípio de que esse espelho da natureza de Buda é universal, livre de qualquer conotação de etnia ou gênero, como observado em representações de personagens específicos. O Gohonzon do Nam-myoho Renge-kyo é o resultado de anos de pesquisa de Nichiren Daishonin sobre os ensinamentos expostos, literalmente, no Sutra do Lótus e revela diretamente a lei fundamental da iluminação oculta nas profundezas deste sutra, estabelecendo então uma forma concreta de todas as pessoas atingirem o estado de Buda na vida diária. Os ideogramas contidos no Gohonzon estão dispostos de forma a retratar uma passagem do Sutra do Lótus, conhecido como Cerimônia do Ar, na qual Sakyamuni revela a essência do Sutra do Lótus e confia aos seus discípulos, que são os Bodhisattvas da Terra, a missão de defender e propagar esses ensinamentos e conduzir todas as outras pessoas à felicidade. Então, essa nossa preocupação e o nosso esforço em prol da felicidade das outras pessoas são, portanto, intrínsecas às manifestações do estado de Buda das pessoas. A cerimônia do ar, ela se estende do capítulo 11 do Sutra do Lótus até o capítulo 22. E Nichiren Daishonin ensinou que a Torre do Tesouro, que está no centro da cerimônia do ar, é o Nam-myoho Renge-kyo. E é também cada uma das pessoas que acreditam na lei mística. E Daishonin afirma: nos últimos dias da lei, não há outra torre de tesouro, senão a figura de homens e mulheres que abraçam o Sutra do Lótus. Shakyamuni e muitos tesouros que participaram da cerimônia do ar representam o estado de Buda
que existe de forma original na vida de cada pessoa. E os Bodhisattvas, como por exemplo o Práticas Superiores, representam o mundo dos Bodhisattvas, que da mesma forma existe no interior das pessoas. Outros seres, como os ouvintes da voz, as divindades celestiais e as divindades benevolentes, também se reuniram na cerimônia do ar. Assim, representantes dos seres dos 10 mundos foram registrados no Gohonzon. E se você ficou um pouquinho confuso com relação a divindades celestiais, eu vou deixar o link aqui em cima onde eu explico mais sobre isso. E foi na cerimônia do ar que Sakyamuni confiou a propagação da lei mística na Era Maléfica após a sua morte para todos os Bodhisattvas da Terra. E expandir a fé no Gohonzon para as pessoas correspondem à propagação do Sutra do Lótus, que é abrir os caminhos da ampla propagação da lei mística. Antes do surgimento de Nichiren Daishonin, a prática budista principal para observar a mente e despertar a sabedoria consistia na meditação. Em particular, a meditação com base nos princípios do Sutra para observar a própria mente era praticada buscando alcançar o estado de Buda. E foi por meio de uma profunda observação de sua mente que o grande mestre Tiantai despertou para o fato de que os 10 mundos existiam na sua vida. E aí ele compreendeu o que era a possessão mútua dos 10 mundos. E o grande mestre Tiantai ensinou sistematicamente as várias etapas da prática como preparativos para a observação da mente. No entanto, essa prática ela era bastante difícil para algumas pessoas, tornando a iluminação não tão facilmente atingível assim. Mas no budismo de Nichiren, a iluminação é possível abraçando o Nam-myoho Renge-kyo. E esse é o significado de abraçar é em si observar a mente. E aí no escrito, o objeto de devoção para observar a mente consta: as práticas de Sakyamuni e as virtudes que ele consequentemente adquiriu estão todas contidas nos 5 ideogramas do Myoho Renge-kyo. Se acreditarmos nesses 5 ideogramas, naturalmente receberemos os mesmos benefícios obtidos por ele. Em outras palavras, as incontáveis práticas realizadas por Shakyamuni para atingir a iluminação e todos os seus inumeráveis benefícios estão contidos na semente do Buda, isto é, os 5 ideogramas do Myoho Renge-kyo, ou seja, o Nam-myoho Renge-kyo. E diversas coisas que eu falei aqui que deu alguma interrogação. Eu já fiz diversos vídeos sobre, por exemplo, a possessão mútua dos 10 mundos, os 10 estados de vida, já tem vídeos explicando. Então, se você ficou meio perdido aí quando eu falei sobre isso, dá uma busca na playlist de budismo que eu já vou deixar linkada aqui. E essa é a explicação sobre o Gohonzon. Mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo explicando cada um dos elementos do Gohonzon, mas como são muitos elementos e cada elemento tem uma grande história por trás dele, é uma coisa que ainda vai demorar um pouquinho para vocês verem aqui no canal, mas está em processo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Então, por hoje é só, um beijo e tchau, tchau!